Gênesis 43, a 46. A fome continuava gravíssima na terra. Quando as famílias comeram todo o cereal que haviam trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu severamente: vocês não verão o meu rosto, se o irmão de vocês não vier com vocês. Se o Senhor enviar o nosso irmão, desceremos, mas, se não o enviar, não iremos. Israel perguntou: por que me fizeram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Eles responderam: o homem perguntou detalhadamente sobre nós e sobre a nossa parentela. Como poderíamos saber que ele diria: tragam o seu irmão? Então Judá disse a seu pai: envie o jovem comigo, nós nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como o Senhor e os nossos filhos. Eu serei o fiador dele. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor para sempre. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se tem de ser assim, façam o seguinte: levem nos seus sacos os melhores produtos da terra e levem como presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro que foi colocado na boca dos sacos, talvez tenha sido um erro. Tomem o seu irmão, levantem-se e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que ele solte o outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os meus filhos, perdi. Os homens tomaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare-o, pois eles comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara e levou os homens para a casa de José. Eles ficaram com medo, pois pensaram que estavam sendo levados por causa do dinheiro devolvido nos sacos, para que fossem escravizados. Aproximaram-se do mordomo e explicaram que realmente acharam o dinheiro nos sacos ao abri-los na estalagem. O mordomo respondeu: fiquem em paz, não tenham medo. O Deus de vocês e o Deus de seu pai lhes deu um tesouro nos sacos, o dinheiro de vocês chegou às minhas mãos. Então ele lhes trouxe Simeão. O homem os levou para dentro da casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e deu ração aos seus jumentos. Eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, pois souberam que comeriam ali. Quando José chegou em casa, apresentaram-lhe o presente e inclinaram-se até o chão. Ele perguntou como estavam e disse: o pai de vocês, aquele ancião de quem falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem, ainda vive. E se inclinaram em sinal de respeito. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: é este o irmão mais novo de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe seja gracioso, meu filho. José apressou-se em sair, pois o seu coração se comoveu profundamente por causa de seu irmão, e ele procurou um lugar para chorar, entrou no quarto e chorou ali. Depois de lavar o rosto, saiu e, contendo-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele à parte, aos irmãos à parte e aos egípcios que comiam com ele também à parte, pois os egípcios não podiam comer com os hebreus, o que é abominação para eles. Os irmãos foram sentados diante dele por ordem de idade, do primogênito ao mais moço, e olhavam uns para os outros espantados. Então José lhes enviou porções da sua própria mesa, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E beberam e se regalaram com ele. José deu ordem ao mordomo: encha de mantimento os sacos destes homens, tanto quanto puderem levar, e coloque o dinheiro de cada um na boca do saco. E coloque o meu copo de prata na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E o mordomo fez conforme José ordenara. Ao romper da manhã, os homens partiram com os seus jumentos. Tendo eles saído da cidade, mas não estando ainda longe, José disse ao mordomo: levante-se e persiga aqueles homens, quando os alcançar, diga-lhes:
porque retribuíram o bem com o mal. Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para adivinhar? Vocês agiram mal fazendo isso. O mordomo os alcançou e lhes disse essas palavras. Eles responderam: porque o meu senhor diz tais coisas? Longe de seus servos fazerem tal coisa. Se devolvemos o dinheiro que achamos, como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Aquele com quem for achado o copo, morra, e nós seremos escravos do meu senhor. O mordomo disse: seja conforme as suas palavras, aquele com quem for achado será meu escravo, mas os outros serão inocentes. Cada um deles apressou-se em pôr o saco no chão e abri-lo. O mordomo examinou-os, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi achado no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas, carregaram os jumentos e voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, que ainda estava ali, e lançaram-se por terra diante dele. José disse: que foi que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu pode adivinhar? Judá respondeu: que diremos ao meu senhor? Como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade de seus servos, somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão o copo foi achado. José, porém, disse: longe de mim fazer tal coisa, o homem em cuja mão o copo foi achado será meu escravo, quanto a vocês, subam em paz para o seu pai. Então Judá se aproximou dele e fez um apelo emocionado. Explicou como o pai amava o jovem, como já havia perdido um filho e como a alma do pai estava ligada à vida do menino. Judá disse que, se voltasse sem o jovem, o pai morreria de tristeza. Por isso, Judá ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim, para que o jovem pudesse voltar com seus irmãos. José já não podia se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: façam sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele se desatou a chorar tão alto que os egípcios e a casa de Faraó o ouviram. José disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse: cheguem mais perto. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome e ainda restam 5. Deus me enviou para lhes conservar um remanescente na terra e para lhes preservar a vida por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Subam depressa ao meu pai e digam: assim diz o seu filho José, Deus me pôs por senhor de todo o Egito, venha para junto de mim, não demore. Você habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. José lançou-se ao pescoço de Benjamim e chorou, e Benjamim também chorou sobre o pescoço dele. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. A notícia chegou à casa de Faraó, os irmãos de José chegaram. Isso agradou a Faraó e aos seus servos. Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os seus animais, voltem para Canaã, tomem o pai e as famílias e venham para mim, eu lhes darei o melhor da terra do Egito. José deu-lhes carros, provisões para o caminho e mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Enviou ao pai 10 jumentos carregados com o melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e mantimento. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Eles subiram do Egito e chegaram a Jacó, em Canaã. Contaram-lhe: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó parou, pois não podia acreditar neles. Mas, quando lhe contaram todas as palavras de José e ele viu os carros que José enviara para o levar, o espírito de Jacó reviveu. E Israel disse: basta! O meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó! Jacó!
Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, não tenha medo de descer para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu descerei com você para o Egito e certamente o farei subir de lá outra vez, e José fechará os seus olhos. Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel levaram o seu pai, os seus filhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara. Levaram o seu gado e os seus bens e chegaram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência. O texto lista então todos os nomes dos filhos e netos de Jacó que foram para o Egito, somando 70 pessoas da casa de Jacó. Jacó enviou Judá adiante de si para avisar José que ele estava chegando a Gósen. José preparou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Ao apresentar-se a ele, lançou-se ao seu pescoço e chorou por muito tempo. Israel disse a José: Agora posso morrer, pois já vi o seu rosto e vi que você ainda vive. José disse aos irmãos e à casa de seu pai que avisaria Faraó que eles haviam chegado com seus rebanhos. Ele os orientou a dizer que eram pastores de ovelhas, para que pudessem habitar na terra de Gósen, pois os egípcios abominam todos os pastores de ovelhas. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.